Zaqueu, ele começa, mas Senhor, o que eu fiz é errado, eu pago. O Senhor não quis saber de nada, o que Zaqueu tinha feito. Ele falou simplesmente para Zaqueu: hoje, Zaqueu, chegou salvação nesta casa. Queridos, essa semana eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre a indução do seu coração. E ela fez um livro, que esse livro está se transformando num best-seller. Faça o que o seu coração lhe mandar. Faça o que o seu coração, o que atrai o teu coração. Essa palavra é uma palavra muito bonita, é uma palavra assim, até poética. Faça aquilo que está no teu coração. Quantas vezes a gente já ouviu essas coisas? Da gente seguir o que o nosso coração manda, de fazer as coisas segundo o que o coração ele nos pede. O engraçado é que a repórter que estava entrevistando essa escritora, essa autora desse livro, ela chega e ela fala assim: mas é bíblico que o coração é enganoso. E isso está escrito lá em Jeremias, que o coração, ele nos leva para lugar que... Eu me lembro quando o Diogo era pequeno, bem pequeno, ele tinha lá o tio que cuidava dele. E geralmente, irmãos, a gente é mais ou menos parecido com aquilo que a gente está próximo. Geralmente nós gostamos das coisas do que o pai gosta, do que a mãe gosta, do que um tio gosta. Nós sempre somos assim. Nós somos parecidos com aquilo que nos atrai. Seja homem, seja religião, seja uma profissão, né? Geralmente o seu pai é um caminhoneiro. Se você gosta muito do seu pai, você vira um caminhoneiro. Não foi o meu caso, porque às vezes o pai ele queria nos impor muito e ele não conseguiu isso. Mas eu louvo a Deus, porque hoje eu consigo ter os meus filhos fazendo e gostando das coisas que eu gosto. E a tendência é essa. Mas quando o Diogo era muito pequeno, eu não quero ficar falando sobre time aqui, mas eu tinha um time. E o tio dele lá, que ele ficava todo dia, que ele ficava sendo cuidado pela avó, ele tinha um outro time que era o arquirrival. Era o Palmeiras. Você já entendeu, né? E o Diogo, um belo dia, ele chega em casa, bem pequenininho, mas ele chega na besteira. Imagina isso, Ricardo. E chegando para o pai dele, falando assim: pai, eu acho que eu sou palmeirense. Eu falei: o quê, menino? Aquilo estava no coração daquela criança. É uma coisa boba, irmão, é uma coisa de time, mas aquilo estava no coração daquela criança naquele momento. Era tudo aquilo que ele queria naquele assunto referente a time. O inimigo está se manifestando por aí. Jesus amado, só foi falar nisso. Você vê como que é as coisas? Mas o que acontece? Aquele menino, ele sabia, ele queria, naquele momento, era torcer para daquele determinado time. Mas eu falei assim: puxa, eu me senti um pouco traído, porque, puxa vida, eu comprei, a gente não tinha muita condição, mas eu comprei um logo, uma camisa lá no meia que não era oficial, mas era para mostrar o time para ele, e ele não quis. E eu me lembro também que ele queria muito fazer um furo na orelha. Ele tinha lá os seus 6 anos: pai, eu vou fazer um furo na orelha. E eu falei: não, você só vai fazer furo na orelha quando você tiver dinheiro para pagar. Ele falou: eu tenho. Na época devia ser R$2, sei lá, R$5. E como você dá o dinheiro, então eu posso fazer. Eu falei: não, você só vai fazer depois que você ficar maior de idade. Aí você pode fazer.
Mas o que acontece? O coração daquela criança, ela queria fazer uma perfuração na orelha, ela queria torcer para aquele determinado time, que não tem nenhum tipo de problema, mas ele foi crescendo, e depois o que aconteceu? Ele falou assim: puxa pai, que besteira eu teria feito. Nada demais, irmãos, quem faz furo na orelha não tem problema nenhum. Mas ele falou assim: não tem nada a ver comigo isso, não tem nada a ver comigo isso. O meu coração naquela época havia me enganado, e pela graça de Deus, com o time também, ele se enganou, e ele pegou e mudou a situação. O que eu quero dizer com isso? É que hoje, às vezes nós choramos por algo, nós queremos fazer algo da nossa vida, nós queremos nos matar por aquilo, morrer por aquilo, entregar a nossa vida para aquilo, mas amanhã aquilo já não tem mais serventia nenhum para nossas vidas. Meio tipo aquela coisa de primeira namorada, não sei o quê, que quantas pessoas às vezes perde emprego, perde uma promoção, perde uma viagem, e ele pega e fala assim: não sei o quê, e de repente pode até acontecer. Mas às vezes nós pegamos e colocamos o nosso coração em lugares errados. Nós colocamos o nosso coração, nós depositamos o nosso coração talvez num cavalo paraguaio. Nós colocamos o nosso coração em algo que não dá futuro, e para a gente às vezes nós achamos que aquilo é a melhor coisa que poderia acontecer. E isso, queridos, tem a ver um pouco com o evangelho que estamos vivendo hoje em dia. Porque aquela igreja da Ásia Menor, que Paulo, ele que evangelizava ali, e uma coisa que foi muito interessante, que hoje foi falado sobre isso, quando foi lido Romanos 8 aqui, e quando foi falado sobre pedra também, e nos louvores também falou sobre isso, que aquela igreja, que era uma igreja lá da Galácia, no capítulo 1, você vai ver que Pedro, ele começa assim: Pedro, apóstolo do Senhor, eleito de Deus, peregrino, e venho pregar para os povos da Galácia, da Capadócia, todos ali da Ásia Menor. Pedro, ele que era um pregador do gentio. Pedro não era um pregador do gentio, quero corrigir isso, era pregador dos judeus. Um certo dia Pedro, ele chega lá na Ásia, em Gálatas, e começa a querer fazer acepção, começa a querer trazer aquelas pessoas que viviam, que era da circuncisão, e queria novamente voltar com o jugo da lei para aquele povo. Mas Paulo, ele vai e ele fala com o apóstolo Pedro, mas depois, mais tarde, Pedro, ele retorna a escrever para aquela cidade, e ele começa a escrever. Por quê? Porque aquela igreja havia pastores trazendo um evangelho imediatista para a igreja. Sabe aquela coisa de: irmãos, aqui você vai ter a tua bênção, venha tal dia, que tal dia aqui vai ter pessoas que fala qual é o teu problema, fala qual que é a tua dor. E hoje, queridos, nós estamos vivendo momentos como
Esse que eu falei, daquele menino que um dia queria uma coisa e hoje ele está vivendo outra coisa. Ele está vivendo uma outra vida. Ele sabe qual que é uma realidade. Hoje ele não é mais filho, hoje ele é pai. E da mesma forma que ele foi instruído, que talvez ele tomou alguns não, hoje ele também está fazendo da mesma forma. Mas tem alguns pais hoje em dia que querem ganhar o seu filho através de objetos, através de coisas que são dadas, de mimos. Então eu quero suprir a minha ausência dando coisas. E parece que Deus, muitas pessoas estão querendo fazer a mesma coisa com Deus. Já que nós não temos prodígios de maravilhas, que é batismo com o Espírito Santo, reconciliação de almas, vamos começar a trazer atrativos para a igreja. Vamos começar a trazer coisas, algumas coisas simplesmente para pirulitos para criança. E apóstolo Pedro, ele começa a ver aquilo, ele começa a ver aquela situação que aquele povo vem vivendo, que aquele povo já não tem mais brilho do Espírito Santo, que aquele povo já não está vivendo já uma hipocrisia, não está vivendo o Evangelho de Cristo. E ele vê muitas pessoas se perdendo ao longo do caminho daquelas igrejas. E hoje, queridos, eu quero dizer algo para você. Se você achou que você veio nessa igreja, que você vai ouvir coisas somente para receber a tua bênção, para afagar a tua alma, eu acho que você deveria rever os seus conceitos. Porque o que nós precisamos, não tem como nós chegarmos e falamos assim: eu quero te dar algo de bom, eu quero te atrair com isso, porque o teu coração, ele sempre vai pedir por mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e você nunca será saciado, porque você só consegue encontrar refrigério, você só consegue encontrar uma vida plena no Jesus que vive e reina dentro de nós. Porque não adianta você simplesmente vir aqui e ter uma bênção profetizada para a tua vida. Você vai sair da sua casa, você vai sair daqui muito feliz, mas a segunda-feira vai retornar. A segunda-feira vai retornar. E aí? Você vai precisar gravar a palavra daquele pastor, daquela missionária, daquela pessoa que veio com uma profecia para você, ou você vai viver uma vida plena em Jesus. Porque Jesus, queridos, Ele tem tudo para as nossas vidas. Jesus, Ele é o suficiente. O salmista, quando ele vai dizer assim, que o Senhor é o meu pastor, e de nada eu preciso mais, porque Ele me basta na minha vida. Não adianta você morar num palacete e não ter paz. Não adianta você ter todas as coisas. Eu vejo pessoas com carro de muitas potências, de muitas cilindradas, e eles ficam imaginando de atirar esse carro num poste. E a igreja, às vezes, hoje em dia, nas igrejas muçulmanas, alguns missionários estão sendo mortos. Eles têm os seus pescoços cortados, a faca cega. Aquilo é uma perseguição religiosa. O inimigo, antigamente, ele usava imperadores, ele usava muitas pessoas para dizimar crentes,
dizimar povo de Deus. Mas hoje o inimigo ele não está fazendo mais isso. O inimigo achou uma tática uma arma muito mais poderosa. É de matar o crente e deixar ele ir para a igreja. É de matar o crente e deixar ele ir para a igreja. Sabe aquela coisa de você vir para a igreja, mas eu vou para a igreja porque senão o pastor vai ligar para mim, ele vai na minha casa e eu vou mesmo. Alguns irmãos me conhecem muito bem. E eu vou mesmo. Ô irmão, o que aconteceu com você? Tal. Mas quantas vezes, irmãos, a gente chega aqui, vamos lá, cantamos, nos alegramos e depois nós vamos embora. Quantas vezes acontece isso? E aí você vê o mundo da forma que está. Você vê o mundo, a criminalidade. Sabe? As gravidez prematuras. Hoje, queridos, nós estamos vivendo isso dentro das nossas igrejas. Assim como um dia apóstolo São Pedro ele tem que mandar uma carta e falar: vocês são edificados pela rocha que é Cristo Jesus. Não esqueçam desse detalhe. Talvez você vai passar por problemas financeiros, talvez você vai ter que passar por problemas familiares, mas não esqueçam que vocês são firmados na rocha que é Cristo Jesus. Não se esqueçam desse detalhe. Não se esqueça que Jesus, Ele é a nossa pedra angular, é a nossa pedra de esquina. Pode vir, pode estremecer as fundações, mas nós estamos ligados em Cristo Jesus. Quantas vezes os dias são difíceis e o inimigo, a tática do inimigo de querer esfriar, enfraquecer a igreja com ela lotada, é uma tática muito, essa foi demais. E hoje é o que está acontecendo, querido. E hoje em dia nós vemos pessoas que não têm mais motivação, não sabem o que é chorar na presença de Cristo, não sabem o que é se derramar na presença dEle. Porque eu quero dizer algo para você essa noite: o dinheiro talvez vai ficar mais curto, a briga talvez vai tensionar. Quanto mais você ficar distante do Senhor, mais o problema vai te machucar, mais ele vai te ferir, e você vai vir para a igreja como se fosse aquele fantasma que vem, já não tem mais, o coração está totalmente, não tem mais alegria, simplesmente serviço. E nós não estamos aqui simplesmente para fazer um serviço, nós não estamos aqui simplesmente para fazer um culto, nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome daquele que um dia morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É isso, meus irmãos. O sacrifício na cruz do Calvário, você não sabe o quão caro foi a tua salvação. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso orar 7 dias direto? Eu preciso vir nessa campanha? Eu preciso fazer uma penitência? Não. Porque antes de você nascer, antes de você pecar, o nosso Cristo, ele falou assim: Pai, perdoa o pecado do Ezequiel, que ele não sabe o que está fazendo. E hoje a salvação foi de graça. A salvação que Cristo nos concedeu. Às vezes, querido, os seus pecados
talvez não caberia aqui nessa Bíblia, se fosse escrevendo. Mas o Senhor Jesus, Ele pega e fala assim, ó, sabe de uma coisa? Tudo aquilo que você falou, tudo aquilo inimigo que você tem falado do meu servo, da minha serva, ó, eu já perdoei. Tudo isso aí é lixo. Não adianta você querer computar, não adianta você querer falar das noites que ele passou. Eu tenho um ministro aqui, ó, que todas as terças ele está aqui na igreja, que agora vai ser todas as quintas, ele está ministrando aqui a palavra de Deus para crianças. Ele está numa praça lá no Imbu, no Novo Imbu, pregando a palavra de Deus, sabe? E ele chega aqui e fala assim: Deus, hoje faz 1 ano que eu saí da vida de vícios, da vida de vícios ali, maconha, essas coisas. Hoje ele é o ministro, hoje ele usa a boca dele para falar a palavra de Deus. É uma coisa que o mundo não entende, mas é só quem conhece o escândalo, sabe, o absurdo que é essa graça de Jesus, essa graça de Jesus. Queridos, eu já quero chamar a equipe de louvor para estar subindo aqui, mas eu tenho um desafio para você. O capítulo 9, o versículo 9, fala assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que Ele chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Eu queria que você que mora num bairro aonde tem crimes, aonde tem facções, eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu queria fazer um desafio com você. Se você conhecer o dono da boca, convida o seu pastor para conhecer essa pessoa. Vamos lá conhecer essa pessoa. Vamos marcar um culto de ação de graça lá no meio. Sabe por quê? Porque nós somos sacerdócio real. Você é autoridade. Talvez você fique pensando: como é que eu vou fazer isso? Como que é? Queridos, eu quero dizer, tem cerca de 2 anos, não sei, 2 anos que a gente foi lá. Isso. Há 2 anos nós fomos numa comunidade. O QG que nós fizemos, sabe onde era o QG? Era dentro de um bar. As pessoas chegavam assim: pastor, eu não quero mais essa vida. Aí eu falava: eu quero a tua oferta. E aquele dia eu peguei mais de 7 pinos de cocaína. Nós fomos lá na privada do banheiro lá e depositamos tudo ali. E hoje, queridos, nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Por onde é que nós passarmos, nós temos que estabelecer. Talvez, querido, talvez você está precisando desse ânimo. Vamos lá junto, vamos conversar. Vamos lá conversar com essas pessoas. Vamos lá, vamos tentar trazer um pouco de paz. Porque eu quero dizer uma coisa: não há outra autoridade, não há autoridade maior que a do que o Senhor nos ordenou. E eu creio em nome do Senhor Jesus, eu creio em nome do Senhor Jesus, que a igreja ela vai começar a desatar os teus, sabe, vai começar a desatar as suas bocas, e vai falar assim: não,
É chegado o reino dos céus aqui neste lugar. É chegado os reinos do céu aqui neste bairro. É chegado o reino dos céus aqui na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos, queridos, ficar vendo o que está acontecendo. Somos gerações eleitas. Sendo que somos povos adquiridos, comprados, somos exclusivos do Senhor. Não podemos deixar, querido. Nesse bairro, essa igreja é uma autoridade. Que na tua casa, que eu não sei aonde você mora, eu não sei se é no Novo Imbu, se é no Pinheirinho, Itapecerica, São Paulo, mas você tem que manifestar o reino de Deus por onde é que você passar. Eu queria pedir para que você ficasse em pé. Eu queria pedir para o louvor fazer um louvor baixo, enquanto às vezes você fala assim: eu teria que sair desse bairro. A solução era sair desse bairro, porque eu não aguento mais. E você está de bocas atadas. Chegou a hora da igreja sair do silêncio. Sabe, às vezes nós gritamos aqui na igreja, pulamos aqui, mas nós não temos a coragem, sabe, de chegar, a petulância de chegar em determinado lugar e falar assim: é chegado o reino dos céus aqui. Sabe por quê? Porque você é um adorador do Senhor. Você é um adorador do Senhor. Você é um adorador dele. E se você é um adorador, o Senhor, Ele vai com você. Ele já te ungiu, Ele te separou. Um belo dia Jesus andava junto com os seus discípulos. Isso está escrito em Mateus 16. E ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem por aí, quem sou eu? Alguns falavam: não, dizem que o Senhor é um profeta. Dizem que o Senhor é a reencarnação de Elias, Jeremias. Dizem que o Senhor é um Beelzebu. E apóstolo Pedro, talvez, sabe, com tanta inexperiência, com tanta vontade de fazer a obra de Deus, ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando o apóstolo Pedro ele fala isso, Cristo pega e fala: isso, Pedro, e sobre essa pedra, e você vai cuidar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus 16, por gentileza. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aleluia! Eu darei a você a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra, assim terá sido desligado aqui nos céus também. Queridos, usa a tua fé. Usa a tua fé. Há pouco tempo atrás nós estávamos numa situação que o que vai acontecer, meu Deus? As igrejas fechadas, a pandemia, não sei como ia ser.
essa igreja, relação de dizimista caindo, ofertante caindo, mas até aqui o Senhor tem ajudado, nunca deixou atrasar um dia o aluguel. Ninguém pode falar nada, que aquela igreja fica devendo. Por que isso, pastor? Não é por mim, é porque Ele nos enviou. O Fernando e eu estamos fazendo uma conta, nesse mês, que ainda não terminou, foram quase 30 almas que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses dias veio uma mulher aqui e falou: pastor, o que eu vou fazer aqui com o meu exame? Eu fui bombada lá no ministério lá da saúde. Nós vamos orar, irmã, Deus vai resolver a tua causa. Confie no Senhor. O Senhor, Ele veio, Ele fez. E o que você acha que está acontecendo? É pelo pastor? Não. É pela igreja? Não. É porque a palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Curva os seus olhos. Aleluia. Louve ao Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Te louvo, Senhor. Tem um Deus, sim, Senhor, que não vai deixar essa luta me matar. É, Jesus. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não me ver a vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto não me ver a vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Parece às vezes que a situação está perdida. Parece que não vai vencer. E aí nós esquecemos que somos nação eleita, nação edificada por essa rocha que é Cristo Jesus.
Às vezes nós nos esquecemos que não é pela nossa voz. Podemos estar fraco, podemos estar com problemas, mas maior é aquele que te enviou, maior é aquele que te ordenou. E eu quero te fazer um convite essa noite. Você que talvez acha que o Senhor se esqueceu de você. Você que acha que, não está dando para mim mais, você está vendo assim que está se perdendo. O Senhor essa noite te chama mais uma vez. O Senhor te chama mais uma vez. Como Zaqueu. Zaqueu, ele falou assim: quem sou eu para ver Jesus? Eu vou ficar de longe, eu vou ficar bem ali, distante dele. Só que quando Jesus ele vai passando próximo, ele falou assim: passei batido, ele não vai me ver aqui no meio dessa figueira, no meio dessas folhagens. E Jesus não vai me ver, então eu vou ver ele, porque eu quero ver Jesus. Mas quem sou eu para ter relacionamento com Jesus? Quem sou eu? Eu sou um publicano. E o Senhor Jesus é santo. Jesus só olha e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Eu quero hoje ceiar juntamente com você. Eu quero dormir com você. Eu quero passar o dia com você. Eu quero estar com você, Zaqueu. Zaqueu, ele começa: mas Senhor, o que eu fiz é errado, eu pago. O Senhor não quis saber de nada. O que Zaqueu tinha feito, ele falou simplesmente para Zaqueu: hoje, Zaqueu, chegou salvação nesta casa. E o Senhor Jesus, ele quer dar salvação na tua casa esta noite. E eu quero te fazer um convite. Você que queira ter esse relacionamento atado novamente com o Senhor, levanta uma das suas mãos. Tem alguém aqui que queira voltar para o Senhor? Você quer, Bob? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Vem aqui com a família toda. Traga ele aqui à frente. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda Pode vir, filho, pode vir. Fruto da vide e o produto da oliveira vida. Eu não vou ser insistente, mas há mais uma pessoa para o Senhor essa noite. Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer, Ele quer transformar esse choro, essa indecisão, Ele quer transformar em certeza, em alegria. Há mais uma pessoa para o Senhor essa noite? Glória a Deus. Glória a Jesus.